Olá! Hoje eu quero explicar um pouquinho para você sobre o que é a constelação e como é que funciona uma sessão utilizando essa dinâmica terapêutica. Bom, a constelação ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger, que era teólogo, filósofo, pedagogo, psicanalista e aprofundou estudos aí em diversas áreas aí científicas como neurociência, epigenética, os campos morfogenéticos, a fenomenologia e mais um bocado aí de estudos científicos que ele foi se inteirando, que ele foi estudando para poder formatar a constelação como nós vemos hoje. Então, ela não tem nenhum cunho religioso ou espiritual ou místico, né? Mas ela tem aí muitos conhecimentos científicos por trás dos embasamentos dela. E a premissa básica da constelação é que todo sistema ele tratou principalmente do familiar, mas todo e qualquer sistema para poder funcionar de forma harmoniosa, com fluidez, com harmonia, ele precisa ele está regido sob três leis básicas, as três leis sistêmicas ou ordens do amor, como ele chamou. E quais são essas três leis? A primeira é a lei do pertencimento. O que que ela diz? Que todos aqueles que nasceram, que nasceram sob um sistema familiar, eles têm o direito de pertencer, eles não podem ser excluídos, independente do que eles façam ou deixem de fazer. A segunda lei é a lei da ordem ou hierarquia, que diz que todo aquele que veio primeiro tem precedência sobre aquele que vem depois. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Todo e qualquer relacionamento, para poder funcionar bem, precisa esse equilíbrio entre, né, quem dá e quem recebe. Ambas as partes precisam estar em equilíbrio, exceto, por exemplo, na relação entre pais e filhos, onde os pais dão e os filhos tomam assim como receberam. Eles nunca vão ter condições de pagar, de retribuir os pais, porque os pais deram a vida, mesmo que não tenham dado mais nada, eles deram o mais importante, que é a vida. E não tem como a gente retribuir para os pais a vida que nós recebemos dele. Então, nós temos que tomar, e a forma de equilibrar isso, porque eles dão mais, né, algo de muito mais valor do que nós podemos dar. Então, a maneira de equilibrar isso é com gratidão e passando a vida adiante para os nossos filhos, né, quando nós os temos. Essas três leis em equilíbrio, todo o sistema funciona harmoniosamente, mas a gente sabe que não é isso que acontece na prática o tempo todo. Então, qualquer quebra de qualquer uma dessas leis, ela vai trazer emaranhamentos no nosso sistema familiar. E esses emaranhamentos, eles não ficam limitados somente àquela pessoa ou àquela geração que quebrou essas leis, mas ela vai passando de geração em geração para que haja em algum momento a compensação desse equilíbrio. Então, por exemplo, uma pessoa que foi excluída por alguma coisa, que foi julgada e foi excluída do sistema, na próxima geração pode vir alguém que repita o mesmo destino, que tenha ali aquela mesma ah, aquele motivo pelo qual a pessoa foi incluída, ela vai repetir com o objetivo de equilibrar, com o objetivo de que o sistema olhe para aquilo e possa então incluir aquela pessoa que foi excluída. Pois bem, diante disso, então, a maioria dos nossos problemas, as maiorias das dificuldades, inclusive doenças que nós enfrentamos hoje na nossa vida, segundo Bert Hellinger, tem a origem em emaranhamentos nesse sistema familiar. Então, o objetivo da constelação é esse, é olhar para esses emaranhamentos, descobrir onde é que foi, onde é que aconteceram, né, essas quebras de leis sistêmicas, para que haja então essa correção e o sistema possa voltar a fluir. Esse é o objetivo básico da constelação. Agora, eu vou explicar então como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que funciona uma sessão terapêutica da constelação familiar.
A pessoa que vai ser constelada, ela vai trazer a sua queixa, a sua questão, que pode ser qualquer coisa que ela tenha ali na vida, algo que está travando a vida dela, uma área que está com dificuldade, um relacionamento, um problema de saúde, enfim, qualquer coisa a pessoa vai escolher, vai definir, vai trazer ali como questão a ser olhada na sessão de constelação. Essa pessoa que vai ser constelada, ela vai escolher representantes do seu sistema familiar, pessoas ou bonecos que vão representar cada pessoa do seu sistema familiar e vai distribuir intuitivamente ali, né, de acordo com, como se ela fosse tirar uma foto do que representasse como o sistema familiar dela é hoje, como ela enxerga esse sistema familiar. Ela vai escolher esses representantes, distribuir ali, e quando isso ocorre, se forma o que a gente chama de campo morfogenético. O que que é esse campo? São informações que cada um de nós tem dentro de si, dentro de cada uma das nossas células. A epigenética, uma das bases da constelação, é uma ciência que já comprovou que tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, desde o momento da nossa concepção, fica registrado em cada uma das nossas células, na membrana plasmática de cada uma das nossas células. E não só as células ali do cérebro, mas do corpo inteiro, inclusive óvulos e espermatozoides. Ou seja, quando a gente é formado de duas células, de duas pessoas, um óvulo e um espermatozoide. Essas células já trazem com elas todas as informações daquelas pessoas, né, dos nossos pais. Então, quando a gente é concebido, a gente já traz essas informações dos nossos pais naquelas células. Nossos pais, por sua vez, foram originados de outras duas células de outras duas pessoas e já traziam essas informações. Aquelas pessoas também e por aí vai. Então, de acordo com a constelação, a gente traz as memórias de até 10 gerações ou mais para trás. A gente vai carregando, já nasce carregando essas informações que estão em cada uma das nossas células. E quando a gente se conecta, né, intencionalmente, a pessoa permitindo e as outras pessoas se conectando com ela, é possível a gente acessar esse campo de informações. Não é que eu vou me conectar com alguém e eu vou saber tudo o que aconteceu, Não, não é isso, mas são sensações, são sentimentos, que quando eu me conecto empaticamente com aquela pessoa que eu estou representando em relação a determinada situação, então vai vir sensações, sentimentos, às vezes palavras, não assim, né, os fatos exatamente, mas a gente vai tendo isso, vai acessando essas informações e aí cada representante com a sua percepção a gente vai montando esse quebra-cabeças. Para vocês entenderem, é como, por exemplo, gêmeos, é muito comum a gente ouvir, né, de gêmeos, que às vezes um tá num lugar, outro tá em outro bem distante, e se um se machuca aqui, o outro também se machuca lá. Ou se um tá mal aqui, o outro sente lá, né? Isso porque os gêmeos, como eles são gerados ali junto, então eles têm uma ligação muito intensa, né? E naturalmente já existe essa troca desse campo de informações daquilo que está acontecendo, não só o que aconteceu, mas aquilo que está acontecendo. Outro exemplo, quando você está em algum lugar e de repente você tem a sensação de que alguém está olhando para você e você olha e realmente a pessoa, né, tem alguém ali olhando para você, porque naquele momento a pessoa está conectada em você e aí você consegue sentir essa informação mesmo que você não esteja vendo, né? Então esses são exemplos para a gente começar a entender como é que funciona esse campo de informações, né? E essas informações, elas viajam nas ondas aí, né? Como, por exemplo, quando eu faço uma ligação, se eu pegar o meu celular e fizer uma ligação lá para o Japão, eu discar um número específico, no mesmo instante vai chamar o telefone daquela pessoa lá do outro lado do mundo e conforme eu for falando aqui, as informações que eu estou falando vão chegar até aquela pessoa, assim como esse vídeo, né? Eu tô gravando aqui na minha casa e você vai
receber, vai ter acesso a essas informações que vão ser transmitidas, não por um fio, não, né, mas elas vão ser transmitidas por ondas, né, por frequência. E assim também as nossas informações, elas conseguem aí, quando a gente se conecta, é como se a gente sintonizasse a mesma frequência, como se eu discasse o número daquela pessoa, e aí a gente consegue então ter acesso a esse campo de informações. Então, montada a constelação, os representantes vão ter ali, né, se concentrar e vão ter os sentimentos daquelas pessoas que eles estão representando em relação àquela situação, e ali a gente vai entendendo então toda a dinâmica, onde é que está o emaranhamento, para que dessa forma então o constelado, com a ajuda do constelador, possa entender aquilo e possa haver esse desmaranhamento, como um fio que está todo embolado ali e a gente acha lá onde está o nó e desfaz aquele nó e a coisa vai se liberando, tá? Então é assim que funciona. Ela pode ser feita também, ao invés de ser com pessoas, pode ser feita com bonecos que vão ser âncoras, que aí o próprio constelado é que vai se conectar com cada um daqueles bonecos que representam cada um do sistema familiar dele, e ele mesmo vai se conectar com os sentimentos, né, daquela pessoa que ali aquele boneco está representando. Não é nada místico, o boneco é um boneco comum, ele pode ser de qualquer material, não tem, né, não tem nada de místico nisso, é só mesmo para que serve como âncora, né, para quando eu olho para aquele boneco, eu toco nele, então naquele é como se eu discasse o número daquela pessoa que ele está representando ali, então eu me concentro nas informações que vêm daquela pessoa que esse boneco está representando. E aí, dessa forma, então, descoberto os emaranhamentos, a coisa naturalmente pode se dissolver, os traumas podem ser solucionados. É importante que o terapeuta que esteja ali né, aplicando, constelando ali, tenha conhecimentos de solução de traumas, porque embora a constelação ali original do Bert diz que apenas aqueles movimentos, mesmo que o constelado não entenda nada, é suficiente para que os emaranhamentos sejam desfeitos, mas como terapêutica como terapeuta e, né, na minha experiência e também assim na instituição onde eu fiz o curso, o que a gente percebe é que muitos desses muitos ou todos esses emaranhamentos, eles são traumas, né? Eles geram traumas. E se o terapeuta não tiver essa clareza, se não explicar para o constelado o que está acontecendo, qual foi o trauma, não, muitas vezes é preciso ajudar ele a liberar, elaborar aquele trauma, né? Então, muitas vezes não basta simplesmente trouxe ali a informação, fez ali uma movimentação e pronto, né? Pode até ser, e aí tem alguns casos que às vezes até acontece, por exemplo, de alguns terapeutas que trabalham dessa forma, de não explicar nada, de só se mover ali, e pode ser até que isso realmente resolva, só que depois a pessoa que foi constelada, ela não vai ter nem essa consciência, nem saber. Então, às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, por exemplo, eu fiz a constelação e nada aconteceu. Talvez ela não tenha nem percebido o que aconteceu, porque aquilo não ficou claro para ela, né, os porquês. Então, a forma como eu particularmente trabalho é essa, trazendo essa consciência e, inclusive, avaliando muitas vezes a necessidade de elaborar um trauma que a gente descubra ali na constelação, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Me coloco à disposição para caso queiram perguntar mais alguma coisa, tenham mais alguma dúvida, ok? Muito obrigada.